Boa tarde a todos. Clarindo aqui falando da Escola de Governo. Queria verificar se estão todos me ouvindo. Quem puder dar um ok aqui no chat, ou um sinalzinho de positivo, um sim. Maravilha. César, Regina, Lucas, Alex, Letícia, Elizabeth, Diego. Beleza, gente. Satisfação em poder estar com vocês novamente aqui. Vamos para a nossa segunda live aqui do curso SIGA, módulo catálogo, tá? Eu vou fazer a introdução aqui, estarei como tutor em nome da Escola de Governo de Campo Grande, Luiz Alexandre de Oliveira, e em nome da nossa diretora Sônia Lira, nós damos as boas-vindas a vocês. Como é a nossa segunda live, eu tenho algumas informações para reforçar com vocês e não estarei navegando com vocês no ambiente mudo. Como vocês já estão conseguindo acessar tranquilo, já fizeram até as atividades, eu vou direto aqui para as observações, ok? O pessoal que foi entrando agora, está chegando agora, eu só estou reforçando aqui os recados, tá? Então, por favor, desligar os microfones durante a fala do professor, durante a live. Se for possível, desabilitar a câmera de vocês, né? Até para evitar qualquer tipo de constrangimento, a gente, por parte como vocês estão em ambiente particular, ok? Perguntas devem ser feitas por meio do chat, não deve ser encaminhado pelo WhatsApp. Vamos concentrar no chat aqui para o professor Moro aqui puder esclarecer para a gente, ok? Deixa eu ver. Serão disponibilizados 2 links sobre a chamada, tá? 2 links. A primeira chamada das 15h30 às 16 horas e a segunda chamada das 16h30 às 17h30. Gente, é importantíssimo que vocês respondam a chamada. Entre rapidinho, preencha o nome e e-mail, porque através disso a gente vai poder contabilizar a presença e não vai impactar na emissão do certificado. Hoje nós temos um link a mais para compartilhar com vocês, que é uma pesquisa sobre a internet. Então, no final do curso, vou pedir para o Sandro um tempinho para eu poder passar com vocês. Não leva mais de 2 minutos, 3 minutos para responder. É só para ver como é que está a questão da internet e a gente vê essa questão de prestação de serviço aí junto com vocês da Escola de Governo. Tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais algum recado aqui para passar para vocês. Primeira chamada, segunda chamada. O link, a aula vai estar disponível lá na plataforma depois, assim como as atividades também. Tá ok? Qualquer coisa eu estou à disposição. Qualquer dificuldade em acessar o link aí, se cair alguma coisa, aí pode me mandar um WhatsApp, tá? Mas as perguntas se concentram no chat aqui, tá bom? Boa tarde para todos e bom curso. Olá, boa tarde a todos. Desculpa, estava sem som aqui. Habilitei meu microfone. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso do SIGA, módulo catálogo, tá? Nesse primeiro momento da aula, eu vou fazer a correção da atividade da primeira aula, tá? Vou tirar algumas dúvidas. Eu vi que nem todos mandaram a atividade a proposta para análise, né? Mas, assim, eu vou considerar que todos que fizeram, considerar que foi certo, tá? Eu vi que teve a maioria das propostas vieram certinho, algumas com algumas diferenças, mas eu vou tentar sanar essas dúvidas agora na correção, tá? Quem tiver com alguma dúvida, quiser perguntar durante a correção, pode colocar no chat aqui que eu vou respondendo, tá? Agora eu vou compartilhar minha tela, para que a gente possa entrar no catálogo, tá? Se vocês quiserem acompanhar junto no catálogo, vocês podem entrar aí naquele endereço que a gente mandou já no chat e no WhatsApp, tá? Vou colocar o endereço aí no chat para vocês.
Então, o que foi solicitado na nossa tarefa foi isso aqui, né? Criar uma proposta de inclusão / alteração do item a seguir. Pincel atômico cor amarela. Coloquei dessa forma, sem dar muitos detalhes, porque é mais ou menos assim que vem quando a secretaria nos pede alguma coisa, pede, na verdade, para vocês, né? Eles não dão tantas características e valores de características. Aí, a gente que lute, né? Como a gente costuma falar. Então, essa é a atividade, tá? Eu vou fazer ela agora, e quem tiver alguma dúvida, pode ir perguntando, tá bom? Então, aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente tem uma solicitação é a gente pesquisar para ver se existe esse item já no catálogo. Só uma coisinha, gente, o meu catálogo deve estar diferente do de vocês, a barrinha as abas estão aqui em cima, porque a tela do notebook ele é menor, então ele autoconfigura assim, tá? Mas geral, é a mesma coisa, tá? A barrinha fica geralmente do lado esquerdo aqui, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu quero ver se no catálogo tem algum pincel atômico cor amarela. Então, vamos lá, como eu já expliquei para vocês. Vamos colocar um filtro aqui. Não, na verdade, nem precisa colocar filtro, quer ver? Vamos procurar por pincel atômico. Lembrando sempre de escrever corretamente. Olha lá. Aí, ele achou 5 ocorrências aqui, tá? Então, nós temos um pincel atômico cor verde, corpo plástico, informação adicional, secagem rápida, podendo ser reabastecido, composto de álcool e corantes. Então, nós temos o verde, cor verde, temos a cor preta, temos a cor azul e temos a cor vermelha. Esse último aqui, ele é uma tinta para reabastecer pincel atômico. Então, pincel atômico, nós temos quatro itens aqui no catálogo, tá? Verde, preto, azul e vermelho. Então, o que eu fiz com vocês da primeira vez lá? O que eu ensinei vocês a fazer? Como já tem no catálogo, a gente vai copiar essa descrição que já tem no catálogo. Vamos abrir um bloco de notas aqui, um Word, alguma coisa. Eu sugiro o bloco de notas, tá? A gente vai separar as características. Vamos tirar a pontuação, tá? Por que nós estamos fazendo isso? Porque já tem no catálogo. Eu vou seguir o padrão que está no catálogo. Eu não vou inventar um padrão diferente, porque já tem 4 cores no catálogo. Eu vou adicionar só um amarelo. O que eu vou fazer? Eu só vou mudar aqui, ó, para amarelo. Tá vendo? Eu vou mudar o valor de característica para amarelo. Então, aqui está montado o meu item. Tá? Aqui que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos adicionar esse item no catálogo. Tá? Lembrando que quando vocês forem fazer uma inserção no catálogo, a primeira coisa que vocês têm que fazer é montar o descritivo, tá? E pesquisar. Eu não vou pesquisar agora, porque vai levar um tempo. Então, assim, eu já tenho aqui... deixa eu pegar aqui, eu não peguei essa parte. Só um minutinho. Com referências. Eu já fiz a minha pesquisa aqui e eu achei a referência dele, tá? Eu falei que tem que ser 3 referências, tá? Eu coloquei uma aqui só para a gente exemplificar. Mas quando vocês forem fazer, vocês precisam procurar 3 referências, marcas diferentes, tá? Então, vamos lá para o catálogo. O que nós vamos fazer agora? A gente já escreveu, já colocou como é que tem que ser, né? Fizemos aqui a padronização aqui, né? E agora a gente vai inserir no catálogo. Onde que nós vamos? Proposta de inclusão, né? Aí nós vamos criar uma nova proposta. No exercício em si, eu falei para vocês fazer como?
Falei, coloquem o nome da proposta, nome em caneta e o seu nome completo na proposta. Então, aqui, ó, no meu caso, caneta, Sandro Moro. Por que eu falei para colocar o nome inteiro, completo aqui na proposta? Para eu saber de quem é quem está fazendo as propostas, tá? Alguns me mandaram correto, outros não, mas eu vou considerar, tá? Aí aqui, como eu disse lá, ação judicial, nesse nosso exemplo aqui, não é uma ação judicial, e também não é uma ata carona, tá? Então, a gente não vai marcar nada. Aqui, nessa parte, é só o nome da proposta, como eu disse, como se fosse o assunto do e-mail aqui, tá? Por enquanto, você não fez nada. Eu vi que algumas pessoas colocaram o nome, copiou e colou aqui, caneta, tipo pincel atômico, tá? Então, aqui, o nome da proposta, você coloca o nome que você quiser, tá? Geralmente, eu sugiro vocês colocar o que é o item e o nome de vocês para ficar fácil, não precisa ser o nome completo. Mas, enfim, clicou em salvar. Aí, nós entramos na proposta. Então, vamos lá na nossa colinha. Qual que é o material que nós vamos adicionar esse item? Quem quiser responder no chat rapidinho aí, qual é o material? Estão me ouvindo, gente? Eu vi que alguém falou que está sem áudio. Elizabeth Reis falou caneta pincel amarela. Esse é o material que a gente vai adicionar? Esperar mais alguém responder aí. Não. Bom, Elizabeth Reis falou caneta pincel amarela. Lucas Rodrigo, eu achei caneta. Exatamente. O material que a gente vai adicionar esse item é no material caneta. Vocês concordam que ele é uma caneta tipo pincel atômico? Né? Então, nós vamos adicionar, nós vamos fazer a busca aqui. Lembra, a primeira coisa, você criou o nome da proposta e agora não tem outra coisa a você fazer a não ser uma busca. Então, aqui a gente vai buscar pelo material que a gente vai adicionar o item. No nosso caso, caneta. Caneta, tá? Feito isso, o que nós vamos fazer agora? A gente precisa adicionar uma informação que este material ainda não tem. Pelo menos, teoricamente, ele não tem, que é a cor amarela, tá? Então, nós vimos lá que tem algumas canetas e a gente não viu que tem cor amarela. Então, nós vamos ter que alterar as informações do material caneta. Então, você clica no menu Ações e Alterar, tá? Já estão todas, como já é um material que existe, já tem tudo pré-definido aqui. A gente só vai alterar uma característica. Qual a característica que a gente vai alterar? Vamos para o chat, alguém pode participar aí? Qual é a característica? Isso, Ângelo, Lucas, Regina, César, isso aí. É a característica cor. A gente vai alterar a característica cor. Vamos cadastrar essa nova cor. Qual que é a cor? Amarela. E adiciona. Aí, para conferir, ó, entrou aqui, ó, cor amarela, é isso mesmo. E as outras características, a gente precisa adicionar? Vamos tentar? Tipo pincel atômico. Clica, tá? Pincel atômico. Adiciona. Quando já tem a característica, vai aparecer essa mensagem. Essa característica já foi adicionada. Porque ele já tem 4 canetas lá que tem todas as características. Só a cor amarela que não. Então, a gente não precisa adicionar as outras cores, tá? Como eu disse lá no início, aqui, ó, vocês veem no material, tem todas as características de todas as canetas que tem no sistema, tá? No nosso caso, a gente a gente pesquisou por pincel atômico. Pincel atômico só tem 4 unidades, mas se você pesquisar por caneta, tem vários tipos e modelos e possíveis que vocês querem, entende? Então, como a gente já adicionou
a nossa cor amarela, que é o diferencial do nosso item, beleza, agora é só salvar e continuar. Um detalhe importante, que eu não sei se eu falei na aula passada, o campo de unidade de aquisição, como eu expliquei lá no início, como é que vai vir, como é que vai ser adquirida essas canetas. Elas vão ser por unidades, elas vão ser em caixas de 50 unidades, ela vai ser caixa com 12 unidades, embalagem com 1 unidade, unidade, um jogo. Ou se você falar, não, eu vou comprar em caixas de 100 unidades. Então, você procura aqui, ó, caixas, e vão procurar 100 unidades, ó. Você pode adicionar essa característica também, essa é a unidade de aquisição, tá? Então, vocês que vão dizer como é que vai ser comprado, como é que vai ser adquirida essa caneta. No nosso caso, a gente sabe que essa caneta pincel atômico, ela é adquirida por unidade, tá? Então, eu não preciso colocar essa unidade de aquisição aqui, tá? Porque já tem uma unidade, tá bom? Aí nós vamos salvar e continuar. O que nós fizemos até agora? E isso é muito recorrente, tá? A gente adicionou a característica cor no material, mas a gente não montou a caneta ainda. A gente não montou o item que a gente quer ainda. Muitas pessoas fazem isso e já enviam para analisar a proposta. Aí quando a gente entra lá, não tem nenhum item. Se você clicar aqui, ó, não tem item criado, tá? Então, por isso que agora nós vamos criar o nosso item, ok? Tá. Aqui, ele é um item exclusivo ou não? Quem sabe me responder o que é um item exclusivo aí no chat, rapidinho. Isso aí, a Valdirene falou que não é. Regina falou se for vendido apenas por um fornecedor. Item exclusivo. Ângelo, item exclusivo é o que só existe um fornecedor. Na verdade, assim, são duas perguntinhas. Só existe um fabricante e só existe um fornecedor, tá? No caso, o fabricante e o fornecedor é a mesma empresa, tá? Pode haver só um fabricante no país, porém, ele pode ser vendido por vários distribuidores, tá bom? Então, para vocês saberem se um item é exclusivo ou não, tem que responder essas duas perguntas. Se só existe um fabricante no país e se só existe um distribuidor no país. Geralmente é a mesma empresa, ok? Para vocês terem uma ideia, eu tô na prefeitura há 1 ano e 2 meses. Até hoje, eu que lido todos os dias com o catálogo, enfim, com a padronização, eu só vi um item que foi item exclusivo, que era aqueles munição não letal, né, que é usado pela Guarda Civil. Foi o único que eu vi que é um item exclusivo. Todos os outros é não, tá? Vocês vão marcar aqui que não, tá? É muito raro ter um item exclusivo. E como eu já falei, se ele for um item exclusivo, vocês vão ter que ir lá na frente adicionar a carta de exclusividade do fornecedor, ok? Sinônimo, no nosso caso, sinônimo não tem. A gente podia colocar aqui, como é que é? Canetão, ou, enfim, a gente podia colocar um sinônimo aqui, tá? Vou até deixar. Vamos deixar aqui caneta. Descrição complementar, lembra que eu falei aqui, nunca é para preencher nada, tá? Isso aqui depois dá um probleminha lá na hora que for no Se Conte. Então, aqui nunca preencham nada. Referência, muito importante. Eu vou pegar a minha referência aqui, eu já pesquisei e vi que está batendo todas as características e valores de características, tá? A referência, gente, para que serve a referência? Só para vocês entenderem. Quando vocês mandarem um item para a gente, e assim, aqui a gente está falando de uma caneta simples, né? Uma caneta pincel atômico amarela. Todo mundo consegue visualizar o que é isso. Mas, por exemplo, chega algumas propostas de inclusões para a gente de agulha de punção intraóssea, por exemplo. Eu não sei nem o que é isso. Então, por isso que é muito importante ter uma referência
ter 3 referências, no caso, para a gente saber do que se trata e para a gente confrontar as informações que vocês colocaram como características e valores de características, se existe, se está correto com o que o mercado trabalha, entendeu? Então, é muito importante a gente ter a referência para a gente saber do que se trata, se vocês fizeram da forma correta ou não, tá bom? Então, assim, a referência não é só para a gente, uma mera formalidade, não. Para nós lá da DICOM, para a minha divisão, que é de padronização, é muito importante, né? Como eu disse, chegam coisas lá que eu não sei, eu não imagino como é, tá? Aí a gente vai na referência para saber o que é e as suas especificações, tá? Então, aqui, colocadas as 3 referências, tá? Eu salvei só uma, mas vocês têm que colocar 3, tá? Pelo menos 3, assim, ó, no mínimo 2, tá? Tem coisas que a gente não acha mesmo, você acha um fabricante só, tá? Mas, assim, tem coisas que é muito comum que a gente não aceita, que tenha só uma referência, ok? Agora nós vamos montar a nossa caneta. Então, qual que é o tipo dela? Tipo pincel atômico. Clicou, adiciona, porque senão não entra, tá? Uso não é uma característica que a gente tem aqui, ó. A próxima característica é a cor amarela. Então, vamos lá, cor amarela, tá? Adiciona. Qual que é a próxima? Corpo. Corpo da nossa caneta é plástico. Adiciona. Informação adicional. Rápida, podendo ser reabastecido. E dados complementares. Vamos procurar a característica dados complementares. Aqui, dados complementares. Tampa na mesma cor da tinta. Tá? O que eu costumo fazer, até serve de dica para vocês. Eu venho aqui e conto, ó, quantas características tem? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Fechou. Então, coloquei todas as características e valores de características nela, tá? Feito isso, vocês veem, tem todas as características nesse material aqui. Eu não preciso de mais. Para montar o meu item, só essas aqui me bastam, né? Como está no padrão do catálogo que a gente pegou lá, tá? Feito isso, eu não vou colocar nada, porque eu não vou anexar nenhum arquivo. Lembra? Aqui eu anexo a carta de exclusividade, algum ofício, ou se fosse sentença judicial. No nosso caso, não é nada. Aqui é como se você fosse, vamos supor que você tem um orçamento lá, fala, ó, eu quero mandar um orçamento aqui para comprovar as informações, enfim, você anexa aqui. Salvar e clonar é aquilo que eu falei. De repente, se a gente fosse criar 3 canetas, uma amarela, uma rosa e uma roxa, eu ia salvar e clonar, nesse primeiro instante, ele ia criar a amarela. Aí eu ia vir aqui, ia tirar a característica cor amarela, ia mudar para rosa, adicionar. Aí eu venho aqui, salvo e clono. Aí ele ia salvar essa rosa fluorescente. Entendeu? Então, para isso que serve esse botão, para quando você for criar vários itens idênticos, tá? Que você tem que mudar uma ou outra informação, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui a minha cor amarela. Tá? E agora a gente já montou o nosso item, eu vou clicar em salvar, tá? Ele vai continuar na mesma tela, tá? Mas ele salvou lá. Aí você vem aqui, ó, solicitações da proposta, tá? Aí você vê, a sua proposta tá aqui, tá? Se você abrir o itens aqui, ele montou o seu item, só que tá sem número. Por que que tá sem número? Alguém sabe me explicar por que que tá sem número esse item? Vamos no chat rapidinho. Exatamente, Lucas, porque não foi aprovado. Nem quando encaminha, tá, Elizabeth? Nem quando encaminha, ele vai criar o número. Ele só vai gerar o número depois que eu aprovar, tá? Deixa eu responder essa pergunta do Ângelo. No caso de pincel atômico cor amarela, pode ter vários formatos.
referência é sempre de um produto totalmente igual ao que está sendo incluso? Sim, Ângelo. Sempre que você for colocar referência, tem que ser exatamente do produto que a gente está incluindo, tá? A gente vai embasar as informações que vocês colocaram nas características, nos valores de características, através da referência de vocês, tá? Então, tem que ser o produto, sim. Eu não tinha visto, o Lucas colocou marca-texto. Também, eu poderia colocar lá no sinônimo, né, Lucas? Marca-texto, tá? Mas eu coloquei lá canetão, tá? E ficou. Bom, então não tem número exatamente porque eu ainda não aprovei. Feito isso, se vocês não enviar para a gente analisar, ela vai ficar com vocês, essa proposta, tá? Essa proposta, ela está com vocês até que vocês encaminhem para a gente. E justamente quando eu encaminhar essa proposta, encaminhei, aí ela vai criar um nome, ela vai criar um número de proposta. Olha lá, ó, 607, esse é o número da proposta que eu acabei de encaminhar. Então, assim, nunca se esquecerem de encaminhar, tá? Já aconteceu o caso de alguma secretaria fazer uma proposta, passar aí uma semana, eles ligarem lá e perguntar para a gente por que a gente não analisou ainda. Aí a gente foi ver, estava com eles ainda, eles não tinham enviado. Então, nunca se esquecer, tá? E quando quando eu for analisar, eu vou ter que receber a proposta, tá? Mesma coisa quando eu devolver para ajuste. Vocês precisam receber a proposta, tá? Para efetuar o ajuste, ok? Aí depois você efetuou o ajuste, de novo, para a gente analisar, ok? Alguém ficou com alguma dúvida nesse exercício? Pode perguntar no chat aqui. Eu vi que algumas pessoas tiveram dificuldade de fazer. Se quiser tirar dúvida, pode ser agora. Agora nós vamos para um outro exercício, que é um pouquinho mais complexo, tá? E se vocês quiserem. Aproveitando esse tempinho, gente, o Clarindo vai mandar a chamada aí para vocês. Vocês, por favor, preencham aí. E quem tiver dúvida pode colocar no chat, tá? Que eu respondo. Não lembro. Oi, Ângelo, anexar foto é possível sim, tá? Só que tem algumas... fica complicado a gente colocar foto, porque você vai colocar alguma marca, né? Então, não é aconselhável, mas tem como colocar sim, aí tem que ser foto bem leve, para não pesar o sistema e tal. Mas, assim, geralmente a gente não faz isso não, tá? Até para não direcionar para nada, né? Ok? Bom, dito isso, então, agora nós vamos para vamos colocar um outro item para a gente inserir no catálogo, tá? Vamos supor que a secretaria de vocês mandou uma solicitação que é essa aqui, ó. Aqui. Aquisição de um relógio de parede de LED, que marca a hora, minutos e segundos, temperatura, dia, mês, ano e dia da semana para colocar na recepção da Funtrab, tá? Vamos supor que a Funtrab precisa colocar esse relógio lá na recepção, porque ela atende várias pessoas, as pessoas precisam saber a hora, enfim, tá? Então, ela mandou essa solicitação para a gente aqui. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, sempre... Primeira coisa, a gente vai lá no catálogo, tá? E vai ver se tem a barra item, material, barra serviço, vamos ver se tem relógio. Relógio. Vamos fazer a pesquisa. O que ele achou aqui? Motor de popa, aparelho telefônico, enfim. Vamos refinar nossa busca. Início do texto. Ele não achou nada, não existe relógio no catálogo. E agora, como é que nós vamos fazer? Agora, esse exercício é para a gente adicionar um material
a gente vai adicionar, porque não existe, vocês viram que não, na pesquisa não existe nenhum relógio no catálogo. Então, se não existe nenhum item, consequentemente, não existe o pai relógio também. Então, nós vamos criar agora o pai relógio, tá? Para depois a gente criar o item relógio, de parede, digital, de LED, enfim, tá? Então, é isso que a gente precisa entender, vocês precisam entender. O que importa para vocês é o item, tá? Porém, esse item, ele tem que estar atrelado a algum material, ele tem que estar em alguma família. E a família desse item que a gente vai adicionar agora é a família relógio, tá? Então, vamos lá. Quem estiver acompanhando, fazendo simultâneo aí, me acompanha aqui, tá? Vamos. Tudo sempre por proposta, tá? Nunca cliquem aqui, ó, em novo item, e aqui também, ó, novo material, tá? Esses botões não, tá errado. Vocês sempre vão enviar uma proposta para nós, tá? Nova proposta de inclusão. Vamos colocar o nome da proposta. Relógio AB. Andro. Tá? Lembrando, esse nome é o nome que vocês quiserem, tá? Geralmente eu coloco meu nome para eu saber que foi eu que fiz, para eu localizar mais fácil depois, tá? E o item que é um relógio, ok? Feito isso, não é uma ação judicial, não é uma ata carona, então não vou marcar nada. Salvar. E agora? Agora a gente vai fazer a busca pelo relógio, né? Pelo material relógio. Tá? A gente faz a busca do material relógio, ele não achou nada, né? Quer dizer que não existe esse material. E isso que a gente vai fazer nessa aula aqui agora, tá? Nós vamos criar o material relógio, tá? Vocês clicam aqui em novo material / serviço, tá? Então, agora, gente, muita atenção. A gente vai criar um material novo que existe no catálogo. Então, assim, agora é um pouco mais complicado é mais complexo, na verdade, tá? Então, aqui, primeira coisa, a gente vai anotar se é um material ou se é um serviço, tá? Porque a gente pode colocar tanto material quanto serviço. Então, no nosso caso, esse relógio vai ser um material. Todo mundo concorda? Feito isso, a gente agora vai classificar esse material, tá? Em grupo, classe, natureza de contratação e elemento e subelemento. Então, assim, aqui no grupo, a gente precisa classificar o que vai ser esse nosso relógio, tá? Ele vai ser um acessório de motores? Não. Aeronaves e componentes estruturais? Não. Então, vamos achar alguma coisa que caiba o relógio. Aqui, ó, aparelhos e utensílios para medição, né? Afinal de contas, o relógio, ele mede o tempo, né? Então, ele se encaixaria aqui no 52, né? Aparelhos e utensílios de medição. Deixa eu colocar aqui. Grupo e classe, gente, só para vocês entenderem. Não é que ele não seja importante, tá? A hora que você for criar um material, ele é importante, sim, você colocar corretamente qual a classificação desse teu item, tá? Porém, num segundo momento, ele não vai ser correto. Por quê? Pensa comigo. A gente criou uma caneta, né? A pessoa que criou o item caneta no catálogo, ele pensou em caneta de material de escritório, certo? Então, ele veio aqui no grupo e colocou material de escritório. Artigos de escritório. Então, ele colocou aqui o 75, né? Aqui, ó, ele colocou o 7510 como classe, beleza. Porém, a gente sabe que tem algumas canetas que não são material de escritório. Eles são, por exemplo, tem caneta que é usada em cirurgia, né? Então, ficaria errado o grupo e a classe, tá? Então, para efeito de classificação, quando a gente está inserindo o material pela primeira vez, a gente tem que colocar o que a gente vai
o que o nosso item vai encaixar no grupo e na classe. Porém, lá na frente, a hora que começar a entrar outros itens pertencentes a essa família, isso não vai ficar tão correto, tá? Mas, assim, para efeito aqui de estudo, a gente precisa fazer exatamente correto. Eu não posso aceitar, se vocês mandarem uma proposta para mim, de um relógio e falar que ele é uma aeronave, tá? Aí eu não vou aceitar, tá bom? Mas, quando for criar, a gente precisa fazer a coisa certa, ok? Então, no grupo, eu coloquei o 52. Tá dando... Coloquei o 52. A classe, aparelhos e utensílios de medição, calibre e inspeção, equipamento de inspeção, jogos e estojo de aparelhos e utensílios para medição e inspeção. No caso do nosso relógio, cabe aqui no aparelhos e utensílios de medição, certo? Natureza de contratação e subelemento, isso é muito importante. Então, isso aqui não pode estar meio certo, isso aqui tem que estar 100% certo, tá? No nosso caso, nós temos 4 opções aqui. Se é um material de consumo, se é uma obra, se é um material permanente ou se é um serviço. Quem se habilita em responder o que é esse relógio aí? Qual dessas 4 opções? A Elizabeth respondeu material de consumo, Lucas falou que é um permanente e o Ângelo permanente. Qual que é a diferença de material... Qual que é a diferença de material de consumo e material permanente? Material de consumo, ele tem a sua usabilidade menor que 2 anos, tá? Eu vi que o Lucas respondeu 5 anos, mas na verdade é 2 anos, tá? Então, se classifica como material de consumo os bens duráveis com menor de 2 anos, tá? E o que durar mais que 2 anos é um material permanente, tá? Então, e todo material permanente, ele é patrimoniado, então ele vai receber uma etiqueta de patrimônio, vai ser contabilizado lá no almoxerifado, tá? Então, tudo isso aí. O permanente, não. Ou o de consumo, não. Material de consumo, a prefeitura adquire e sabe que vai ser consumido dali um tempo, tá? Então, essa é a diferença de material de consumo e material permanente, tá? No nosso caso, esse aqui vai ser um material permanente, tá? Porque ele dura bem mais de 2 anos e, com certeza, vai ser patrimoniado isso, tá? Agora, elemento e subelemento também é muito importante, tá? Vamos ver aonde que se encaixa o nosso aqui. No caso do nosso, ele vai se encaixar no 5204, tá? Aparelho de medição e orientação, tá? Ele mede o tempo, certo? Vamos ver se não tem nenhum outro aqui. É isso aí. Feito isso, a gente precisa adicionar, tá? Se eu não adicionar aqui, depois ele vai dar um erro lá na frente pedindo para você voltar e adicionar, tá? Então, aqui, ó, ele adicionou um material permanente. Eu posso adicionar outro? Pode. A gente pode adicionar quantos a gente quiser, tá? No nosso caso, não cabe, mas tem casos de materiais que tem, como vocês viram lá na caneta, eles têm vários elementos e subelementos. Esse elemento aqui é o que vai para o TR depois, tá? Você vai colocar lá como elemento de despesa. Então, esse item vai estar classificado no elemento de despesa 5204, tá? Dentro da classe 5210, dentro do grupo 52. Então, esses números, depois, a hora que for fazer a reserva financeira, eles vão sair, esse nosso item ele vai virar um número grande que vão conter todos esses números, o grupo, a classe, o elemento, que ele é um material permanente, ok? Então, esse vai ser dessa forma. Próximo quadrinho aqui é o nome do nosso material. Lembra que na primeira aula lá, eu expliquei para vocês que o nome do material, por padrão, ele tem que começar com a letra maiúscula
A gente vai escrever aqui, ó, relógio. Esse é o nome do material, tá? Acontece muito das pessoas colocarem aqui, relógio de parede. Errado, tá? A gente criar um material relógio de parede. Porque assim, ó, relógio, a gente tem que pensar. Lá no nosso setor, a gente fala que é um processo criativo a gente padronizar. Por quê? Porque a gente precisa, a gente está criando, né? A gente está criando um descritivo. Então, se eu colocar aqui o nome do material relógio de parede, eu vou ficar limitado a só ter filhos de relógio de parede. Então, vou ter... Quantos relógios de parede existe? Na minha concepção, existe assim, ó, relógio, tipo de parede, tipo de pulso, tipo rádio-relógio, tipo despertador, entendeu? Então, se eu criar um item, um material com um nome mais genérico, eu vou conseguir colocar mais filhos desse pai dentro do catálogo, entendeu? Então, na descrição deste item, ou desse material, eu vou colocar somente relógio, tá? Já chegou casos lá das pessoas colocarem todo o descritivo do item no nome do material. É errado, tá? Lembra que eu falei que o nome do material ele é simples, geralmente é uma palavra? Aqui um exemplo. O nome do nosso material que a gente vai estar criando agora é somente relógio, tá? E agora, as características e os valores de características. Da onde que a gente vai tirar? O que a gente vai colocar? Bom, a solicitação é isso aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa pesquisar, não tem outro jeito. Precisa entrar na internet, pesquisar vários sites para entender o que eles falam. A secretaria mandou aqui, ó, mandou um tamanho aqui para mim, tá? É um tamanho aproximado. É claro que, de repente, essa marca de relógio vai ter esse tamanho, mas tem outras com um pouquinho maior, um pouquinho menor, tá bom? Então, aqui, ó, eu já pesquisei, tá? E eu vou abrir 3 sites aqui para a gente tirar as informações desses sites, tá? Então, gente, padronização é um processo trabalhoso, tá? Precisa se dedicar ali um tempo para a gente conseguir entender sobre o item que a gente está pesquisando. E nós, lá da DICOM, também, a gente passa muito por isso. Teve uma solicitação da FUNESP, que são bombas submersas. A gente passou uma tarde para saber entender o que era método de coluna d'água, qual que era a potência, para a gente entender a solicitação da FUNESP. Então, assim, é um processo criativo, é um processo complicado, que precisa de dar uma boa atenção, tá? Então, tá, feito aqui, a gente abriu os 3 sites, eu já pesquisei, tá? Então, esses relógios aqui, eles vão me servir. Qual que é a primeira característica que a gente pode colocar aqui, ó? Vamos montar. Ó, relógio, tracinho, que é o material. Qual que é a primeira característica que vocês acham que eu posso colocar aqui? Vamos no chat lá responder. Ângelo falou de parede, Lucas digital, Valdirene cor. Eu estou dizendo característica, tá? Vocês estão colocando aí valores de característica. Qual que é a característica que eu posso colocar como nesse relógio aqui? Característica. Elizabeth LED. Valdirene analógico, Manuel Inácio Costa tipo. Exatamente, Manuel. É tipo. A característica tipo. Qual é o valor de característica desse nosso item aqui? Qual que é o tipo dele? Tipo de parede, como o Ângelo falou lá em cima. Tá? É tipo de parede, tá? Porque tem vários tipos de relógio aí. Então, no nosso caso aqui, de parede. Certo? Característica que a gente pode colocar aqui. Vamos ver o nosso item aqui, tá?
O que a gente pode colocar aqui? Podemos colocar que o visor é de LED? Vocês concordam? Então, vamos colocar que o visor é de LED. Porém, vamos dar uma lida aqui, ó. Relógio digital LED, todo em português, termômetro, calendário com LED. Então, assim, a gente pode colocar que o visor é de LED, né? Então, a gente pode colocar característica, visor, LED. Por que eu coloquei LED tudo maiúsculo aqui? Lembra que eu falei? Sempre a valor de característica é tudo minúsculo, exceto quando for sigla, tá? LED é uma sigla em inglês que significa, não lembro, mas é light alguma coisa. A gente coloca aqui que o visor é em LED. Qual mais? Qual outra característica que eu posso colocar aqui que vocês acham? Manuel, tamanho, Ângelo, tamanho, isso aí. A gente precisa definir, colocar o tamanho que a gente quer, senão o fornecedor manda qualquer coisa lá para a gente. Vamos ver aqui. Tamanho. Característica sempre começando com a letra maiúscula. Isso é de praxe, tá? Por padrão, sempre assim. Qual que é o tamanho do nosso relógio? Nós vamos lá, nas pesquisas, tá? Então, aqui, ó. Aqui, ó, dimensão aproximada. Vou copiar e vou colocar aqui embaixo, para a gente conferir depois. Tamanho. Ele vai estar aqui em cima, ó, informação do tamanho, ó. 46 por 23 é o tamanho desse. Vou colocar aqui. E o outro... Olha lá, altura, espessura e comprimento. Temos os três tamanhos. Um é 46 por 23 por 3,5, o outro é 46 por 23 e o outro é 45 por 22. Como que a gente coloca esse tamanho? Sendo que são medidas diferentes, tá? Como é que a gente vai colocar? A gente coloca aqui, ó. Mínimo. Na verdade, a gente pode até colocar melhorzinho aqui. A gente pode colocar dimensão como característica, tá? Ou dimensões, tá? Eu acho que fica melhor. Aí a gente vai colocar dimensões mínimas e qual que é o menor valor aqui que a gente pode aceitar desses três? Um é 45, o outro é 46 e o outro é 46. Então, a gente vai colocar aqui dimensões mínimas de 45, certo? Por... Aqui é o comprimento, né? 46 é comprimento, aqui 46 é comprimento e aqui 46 é comprimento também, tá? 23 é a altura. Então, 23 é a altura, 23 é a altura e aqui é 22. Então, a gente vai colocar 45 por 22, certo? Dois deles estão falando que a espessura é 3,5. Um está falando 3,5, outro está falando 3, e esse aqui não está falando nada de espessura. Aí eu pergunto para vocês, a gente coloca a espessura? O que vocês acham, sim ou não? O Lucas falou que lá no sistema, se eu não me engano, vem característica mínima. Lá tem, tá, Lucas? Se você vê, tem algumas características lá que tem assim, por exemplo, tem tamanho mínimo, tem várias características lá com mínimo, dimensão mínima, comprimento mínimo. Só que assim, ó, depois de como a gente pegou esse sistema já com uma carga dentro dele, ele veio com muita coisa que, ao nosso ver,
está errado, tá? Então, o que a gente já, por padrão, lá na nossa divisão de padronização, a gente adotou que o mínimo, ele vai ficar dentro do valor de característica e não mais dentro das características, tá? Porém, a gente, dentro do sistema, vai ter muita coisa errada. Na hora que a gente for inserir essas informações aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, assim, selecione a mais correta. A gente vai ter característica lá no sistema que está com minúsculo, está com a primeira letra minúscula, tá? Então, vocês vão ver lá dimensões maiúscula e dimensões minúscula, um exemplo. Escolham sempre a que está certo, tá? Porque senão a gente vai pedir para mudar. E o mínimo, a gente adotou por padrão da nossa divisão lá, que ele vai vir dentro da característica, tá? Para não ter que criar característica, dimensões, aí depois dimensões mínimas, entendeu? Então, a gente adotou por padrão aqui, ok? Deixa eu voltar lá. Eu perguntei se vocês achavam que tinha que colocar espessura, né? A Elizabeth falou que sim, Manuel falou que não, a Isileia falou que sim. Vamos pensar assim, ó. Qual que é a relevância para a administração pública de eu colocar a espessura num relógio de parede? Porque, assim, a gente tem que pensar que um relógio de parede desse tamanho é para o público conseguir ver a hora de longe, né? Se a espessura for 3, se a espessura for 3,5, se a espessura for 2, contanto que ele me atenda no fim que ele foi proposto, que é ver a hora de longe, não é necessário colocar a espessura, tá? Não é errado, é aquilo que eu falo. A padronização é um processo criativo, mas eu só estou tocando nesses assuntos para vocês entenderem o que a gente tem que fazer na hora de padronizar, tá? Não tem certo e errado, tá? Nós, da divisão de padronização, a gente está lá só para orientar vocês a fazer o mais correto, tá? Mas não quer dizer que o que vocês fizerem vai ser incorreto. Por exemplo, alguém pode me mandar um copo que, ao invés de colocar lá como capacidade, que é o padrão que a gente adotou, ele pode colocar como volume de 500 ml. Está errado? Não está errado. Só que, por padrão no catálogo, a gente adotou que os copos, eles vão ter capacidade e não volume, tá? Então, assim, não tem certo e errado. Tem mais certo e menos certo só, tá? Todo mundo consegue entender isso. Então, assim, no caso do nosso relógio, não é tão relevante eu colocar a espessura dele, tá? A gente pode colocar. Só que aqui tem um problema. Só tem duas das referências estão falando em espessura. Tá? Eu podia colocar aqui, mínimo de 3 centímetros, né? Vou colocar aqui vezes 3 centímetros. Tá? Eu podia fazer assim. Só que aí me quebraria nessa referência aqui, porque essa referência não fala em espessura, tá? A gente vier aqui, ó, na segunda referência, ela não fala de espessura. Não fala mesmo. Tá? Então, assim, eu não vejo necessidade nesse caso aqui. Então, a gente pode colocar 45 por 22 centímetros. Aí, os padrões adotados. Tem gente que manda assim pra gente, ó, 45 centímetros por 22 centímetros. É errado, tá? Coloca primeiro todos os valores, 45 por 22, se tivesse mais um aqui, ó, por 12, por 45. No final, que a gente coloca que tudo isso é centímetros, tá? Então, no nosso caso aqui, é 45 por 22 centímetros, tá? Opa. E no final, a gente vai colocar que é comprimento versus largura. E fecha o parênteses. Tá? Claro que ele é na horizontal e não na vertical. Ok? O que mais a gente pode colocar a respeito desse relógio? Opa, deixa eu voltar aqui. Você viu que a secretaria, ela pediu um relógio de LED que marca a hora, minutos e segundos, temperatura, dia, mês, ano e dia da semana. Né? O que a gente pode colocar mais de característica nesse relógio?
ele fala que mede a temperatura, a hora, dia, mês e ano, calendário, data da semana. No outro aqui, ele fala que... Aqui, ó, exibição, minutos, ano, mês, data, temperatura, hora. Olha aqui, é esse aqui. Marca a hora, minutos, segundos, dia do mês, mês e ano, dia da semana e temperatura. A gente pode colocar até isso aqui, ó, porque está num padrão bonitinho aqui, ó. E tudo isso a gente quer que ele tenha, né? Onde entraria essa... Onde entraria esse valor de característica? Em qual característica vocês acham que entraria esse valor de característica? No caso do relógio. Obrigado. O que vocês acham? Qual é a característica que eu o que ele marca? Né, ó, coloquei aqui. Ele marca tudo isso. Qualidades. Característica funcionalidades. Aí eu vou colocar tudo isso aqui, ó. Minúsculo sempre, tá? Deixa eu trocar a cor aqui. Então, quais são as funcionalidades? Quais são as funcionalidades desse relógio? Eu quero que ele marque a hora, minutos, segundos, dia do mês, ano e temperatura. Tá? Todos esses relógios aqui, eles marcam isso. Tá? Todos eles marcam isso. Aqui dá para a gente olhar. Qual outra característica vocês acham que a gente pode colocar? Cor de LED, vocês acham que é relevante eu colocar a cor do LED? Se a gente olhar aqui, o outro também é vermelho e o outro é azul. Como é que a gente resolve esse problema? Alguém que está acompanhando aí quer dar alguma sugestão? Como é que a gente resolve esse problema da cor do LED? De cor. Eu consigo derrubar ele, peraí. Consegue? Edelaine falou, não coloca a cor. Sandro, pede para desligar o microfone, por favor. Já vai ser desligado, tá? Alguém mais concorda em não colocar cor? Não consigo. Não consegue? Lucas falou que é bom pôr. Por favor, o Jacob, desliga o microfone aí que tá dando interferência aqui, tá? Manuel falou, não coloca a cor. Gente, quando a gente está adicionando um item, a gente tem que pensar sobre o que a gente vai colocar no catálogo e posteriormente a gente vai adquirir, é um item que a primeira coisa que ele tem que ter é o interesse público. Qual é o interesse público de eu ter um relógio lá na Funtrab para informar a hora para as pessoas que são atendidas lá? Tem um interesse público, as pessoas estão lá, estão sendo atendidas, elas vão ver a hora, vão ver o dia da semana, o dia do ano, enfim, a temperatura que está. O interesse público é atender melhor os munícipes, certo? Porém, qual é o interesse público de eu colocar um relógio com LED vermelho ou com LED azul? Não existe interesse público nesse sentido. Então, assim, não faz diferença para mim ou para nós, como administração pública, eu estipular uma cor para o relógio que eu vou comprar, tá? Então, é isso que a gente tem que pensar.
não tem, a não ser que vocês tenham uma boa justificativa para lá na frente, a hora que for entrar na disputa e um fornecedor querer impugnar porque você está pedindo o LED azul, então você está direcionando para a marca tal e ele foi prejudicado. Se você tiver uma boa justificativa, ok, vamos colocar a cor. Só que geralmente é uma questão de gosto ou até de capricho demais, tá? Então não tem relevância nenhuma a gente colocar a cor do LED nesse nosso caso, ok? Bom, a gente colocou aqui de parede, dimensões mínimas. Uma outra característica importante desse relógio que a gente pode colocar. Vai funcionar como? A bateria, a energia, ele vai ser 110. Se a gente olhar aqui, ó, todos os 3 exemplos, eles são bivolt, tá? Então, isso é uma característica importante da gente colocar. A voltagem, então, adaptador de operação, 110, 220. Bivolt. Então, ó, todos têm a característica bivolt. Tá? Isso é uma coisa importante da gente colocar. A voltagem. Então, aqui, ó, você pode ver que tem alguns sites que elas já dão quase pronto para a gente, ó. Voltagem, 2 pontos, 110, 220, bivolt. Então, vamos lá, na nossa colinha. Por enquanto, a gente só está montando a nossa cola, tá? Ó. Voltagem, bivolt. Ah, por que eu não coloquei 110, 220, barra bivolt? Porque o bivolt já me fala tudo. Eu quero que a voltagem do meu relógio seja bivolt. Porque tem alguns casos que o aparelho é bivolt, só que ele tem uma chave seletora. Então, a gente tem que se atentar a isso. No caso desse relógio, ele é bivolt automático, tá? Ele é bivolt automático. Quando não fala que é com chave seletora, ele é bivolt automático. Como eu falei isso aqui, ó, bivolt 110 ou 220 automático. Então, só você colocar na tomada, ele vai funcionar. Tá? Bom, feito isso, eu podia colocar várias outras características aqui. Por exemplo, que ele marca, tem um modo 12 por 24, que ele tem alarme, tá? Mas para administração pública, não interessa, essas coisas são irrelevantes, tá? A não ser que a solicitação venha de um relógio com alarme, aí tudo bem, eu poderia colocar, porque eu não aceito os que não vierem com alarme. Mas nesse caso, no nosso exemplo aqui, que a gente vai comprar um relógio para Funtrab, para colocar lá para as pessoas verem a hora, não tem por que eu exigir que seja com alarme, tá? Então, é uma característica que não precisa colocar, ok? Feito isso, se a gente já montou o nosso descritivo aqui, tá? Montado o nosso descritivo, estão com as referências aqui, agora eu vou lá no catálogo, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, bom, a primeira coisa é sempre pesquisar no catálogo para ver se tem, tá? Não tendo, a segunda coisa é vocês pesquisarem na internet e montarem o descritivo do seu item, tá? Por que eu falo isso? Porque tem gente que começa a fazer o item, aí vai pesquisar, aí perde o raciocínio ali, aí ele vai montar o item e perdeu, enfim. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer é fazer a pesquisa aqui e selecionar todas as características e os valores de características, tá? Agora, feito isso, tendo a nossa colinha aqui, nós vamos lá para o catálogo inserir, tá bom? E a gente parou aqui no nome do relógio, certo? Agora a gente vai adicionar lá, ó, tipo, clica, qual é o tipo? De parede. Ó, não é esse de parede universal, tá? Isso aqui é característica de alguma outra coisa que tem no catálogo. A gente vem em outros, digita de novo, de parede. Adiciona. Qual que é a outra característica? Visor, LED. Visor. Aqui, ó, visor
LED. Achou LED 7 segmentos, LED 9 segmentos, o nosso é outros, é LED só, tá? Então, a gente vai adicionar esse valor de característica. Qual é outra funcionalidade? Dimensões. Pode até copiar aqui, tá? Ó, copia do seu aqui para não ter que ficar escrevendo lá, ó. Dimensões. Lembra que eu falei, ó? Olha lá, ó, tem dimensões aproximadas, isso aqui a gente considera como um pecado. Não existe dimensões aproximadas. Nunca a gente vai colocar isso num item padronizado, tá? Porque o que pode ser aproximado para um, pode não ser aproximado para o outro. E quando a gente está falando de aquisição, que vai envolver direito e tudo mais, algum advogado pode falar, não, aproximado, ele falou que é aproximado, eu vendi com 2 metros e quando ele queria com 5 metros, entende? Então, a gente nunca usa dimensão aproximada, jamais. O problema é que a gente não consegue tirar do catálogo, tá? Aqui, ó, dimensões da cadeiras, tá errado, tá? Dimensões da mesa fixa, tá errado. Dimensões da mesa móvel. Então, tem algumas coisas erradas no catálogo, ó. Dimensões mínimas, lembra que o Lucas falou? Olha lá, ó, tem dimensões mínimas já, característica, tá? Só que a gente adotou por padrão que a gente vai colocar sempre o mínimo dentro do valor de característica e não da característica, tá? Dimensões mínimas da câmara e outros. No nosso caso, é dimensões apenas, tá? Aí você vem aqui, ó, você já escreveu, então você vem aqui e copia. Mínima de 45 por 22. Ele não achou nada, lembra? Aí você tem que colocar no outros e colar de novo. Aí você adiciona, tá? Qual que é a próxima? Funcionalidades. Copiamos aqui. Lá, funcionalidades. Ele achou. Se ele não tivesse achado, a gente ia no outros. Quais são as funcionalidades que eu quero? Todas essas aqui, ó. Não achou nada. Outros, de novo, cola aqui e adiciona. A última é a voltagem, tá? Voltagem. Olha lá, ó. Tem várias voltagens, tá vendo? Voltagem de teste. Aí você seleciona a que a gente quer. Bivolt. Olha o tanto de coisa que tem bivolt. Ó. O que essa aqui quer dizer? Essa aqui quer dizer que pode ser qualquer uma. Tá? Na verdade, essa característica aqui, se você não colocar ela, subentende-se que é a mesma coisa. Porque aqui você aceita 127, ou 220, ou bivolt. Aqui você aceita 127, 220, ou bivolt automático. É aquilo que eu falei. Você aceita que seja 127 ou 220 com chave seletora, ou bivolt automático. Aqui você, mesma coisa, 110, 220 ou bivolt. Você aceita qualquer coisa, tá? Aqui, ó, bivolt com chave seletora 110, 220. Bivolt com chave seletora 115, 230. No nosso caso, a gente só basta bivolt, tá? A gente não precisa colocar tanta coisa. Bom, feito isso, a gente vai ter que adicionar uma unidade de aquisição, porque a gente está criando um item, um material novo. Não tem nenhuma unidade de aquisição. Se eu tentar aprovar agora aqui, salvar agora, ele vai falar que eu preciso adicionar pelo menos uma unidade de aquisição. Então, como é que esse relógio é vendido no mercado? Por unidade, correto? A gente vai selecionar aqui, ó, uma unidade, tá? Aqui na unidade de aquisição também, como eu disse, tem várias coisas erradas. Vamos achar uma errada aqui só para vocês verem. Aqui, ó. Unidade, unidade. Isso aqui está errado, tá? Não usem essa unidade de aquisição. O problema é que a gente não consegue apagar do catálogo, tá? Então, por isso que fica aí. Aqui, ó. Unidade, uma peça. Não está errado. Para algumas coisas tem dessa forma aí sim, né? Aqui, ó. Não confundam, tá? Aqui é 100 unidades, tá? Ó, a vírgula aqui, ó. Aqui, embalagem, uma unidade, 5 unidade. Então, tem várias unidades de aquisição, tá? Então, a gente vai selecionar o que a gente quer. Só uma coisinha aqui na unidade de aquisição. Vamos supor que a gente fosse comprar isso em, sei lá, embalagem de 500 unidades. Se eu colocar 500 aqui, ele não acha nada, ó.
Se eu colocar qualquer número aqui, ó, ele não acha nada. Ó, 100. Eu sei que tem embalagem com 100 unidades. Por que que ele não acha? Ele só acha letras, tá? Então, se eu for colocar a embalagem com 100 unidades, vamos lá, ó, embalagem. Ele vai achar aqui, ó, embalagem 100 unidades, embalagem 200 unidades. Ah, eu quero caixa. Então, você digita caixa. Tá? Então, nunca você vai conseguir pesquisar por número, tá? Só por letras, né, e palavras, ok? E aqui, a gente pode adicionar várias unidades de aquisição? Podemos adicionar várias unidades de aquisição, tá? Unidade aqui. Porque esse relógio, ele vem em caixa com uma unidade. Vamos ver se a gente acha aqui. Eu acho que não vai ter. E quando não tem a unidade de aquisição que eu quero? Vamos supor que eu quero uma caixa com uma unidade. Você vem outras aqui, ó. Aí você vai criar a sua unidade de aquisição, ó. Caixa. Qual que é a sigla de caixa? CX. Com quantos? Com uma. Qual que é uma o quê? Uma unidade. Quando não tiver a unidade de aquisição que você quer, você pode criar ela também, tá? Lembrando de sempre colocar aqui, ó, caixa maiúsculo, tá? Unidade maiúsculo, aqui, ó, na abreviação também, tá? E um. Aí você adiciona, tá vendo, ó? Ficou com 2 unidades de aquisição, tá? Eu só tô falando isso só para exemplificar, tá, gente? Essa unidade de aquisição, caixa uma unidade, não é errada, mas assim, geralmente é por unidade que a gente compra relógio, tá? Esse tipo de relógio, pelo menos, tá? Mas eu vou deixar aqui só para a gente continuar. Bom, adicionamos todas as características, adicionamos o nome do nosso material, adicionamos grupo, classe, elemento, que ele é um material um material permanente, e agora a gente vai salvar e continuar. Notem que quando a gente salvar e continuar, ele já vai abrir a tela para a gente montar o item. Por quê? O sistema ele já entende que você está criando um material porque você quer criar um item, entendeu? Não tem por que a gente criar apenas um material no sistema. O sistema ele nem aceita isso. Tá, eu vou criar só um material, porque o seu objetivo é criar o item, é adquirir o item, né? Porque é a necessidade da sua secretaria. Então, o sistema nem deixa você criar só o material, tá? Então, aqui, a gente volta lá para aquele passo nosso primeiro lá, ó. É um item exclusivo? Não. Tem algum sinônimo esse relógio de parede? Se tiver, a gente coloca aqui. Eu não conheço nenhum, se alguém quisesse habilitar aí. Só um minutinho, gente. Bom, continuando lá. É um item exclusivo? Não é um item exclusivo. Sinônimo? Não tem nenhum que eu saiba. Se alguém quiser colocar aqui. Descrição complementar? Sempre. Vocês não vão preencher nada aqui, tá? Fixem isso aí. Descrição complementar, nunca coloquem nada aqui, tá? Referências, eu vou buscar as referências que eu tenho, certo? São essas 3 aqui. Você copia e cola aqui, ó. Vou tentar aqui, tá? Coloquei 3 referências aqui, ó. Embasar a análise nossa lá, ok? Agora, a gente vai montar o nosso item. Aqui, ó, notem que todos só tem um valor de característica, ó. Por quê? Porque é um item novo, eu estou inserindo ele agora, ele não tinha nenhuma característica, ele não tinha nada, ele não existia. Então, à medida que eu for adicionando características e valores de características, ele vai sendo inserido aqui. No caso desse, ele só tem os valores
Só tem as características e os valores de características do item que eu estou adicionando. Então, eu vou colocar todos, ó, não preciso nem pensar. Tá vendo? Pronto, ó, adicionei todos. Tá? Todas as valores de característica. Tá vendo que não sobrou nada? Agora ele vem aqui, ó, tipo de documento, não coloco nada, descrição do documento se eu fosse anexar algum orçamento ou alguma outra coisa. Se eu salvar e clonar, ele vai criar esse item e vai querer que eu crie um outro semelhante, mas como eu não é o caso, eu clico em salvar, tá? Ele vai continuar na mesma página, mas vocês vão ver aqui, ó. Aí vocês vão ver aqui, ó. Ele criou uma solicitação de cadastro do material relógio, tá? E a solicitação de cadastro desse item. Então, agora, vocês estão solicitando para nós a inserção do material relógio. Vocês veem aqui, ó, não tem código esse material ainda. Ele só vai ter código quando eu aprovar. E a inserção do item relógio, tipo de parede, visor LED, dimensões mínimas 45 por 22. Ele também não tem número ainda, porque não foi aprovado. Feito tudo isso, vocês vão encaminhar para análise. Pode ver aqui que a proposta ainda não tem número, tá? Ela vai gerar o número só quando vocês encaminharem, tá? Então, quem estiver acompanhando junto aí, encaminha. Olha lá, ó, gerou o código agora, número da proposta, 610. Então, agora está para análise. Tá lá, ó, status mudou, está em análise. Então, agora nós vamos fazer a análise da proposta de vocês. Então, essa é a forma que vocês têm quando vocês vão criar um item que não existe material no catálogo ainda, tá? Vocês precisam criar o material primeiro, colocar todas as características, todos os valores de características, aí depois vocês vão lá e criam o item e enviam para a gente, tá? Alguma dúvida? Quem tiver alguma dúvida, pode colocar no chat, tá? O Lucas falou aqui agora que eu tô lendo. Mas vai que a cor é ruim para ver. Sabe como funcionam essas empresas, né? Lucas, eu concordo, tá? Mas aí você só essa justificativa não vai colar. Você precisa ter uma justificativa boa, tá? Técnica, pelo menos, tá? Então, eu creio que na fabricação desses relógios, eles já pensam em cor. Então, se tem um que é azul, se tem um que é verde, se tem um que é vermelho, eles já pensaram que essas cores não são tão ruins para ver, tá? Colocar material de fabricação, relógio, plástico, alumínio, etc. Gerson, a gente poderia colocar sim, tá? Porém, é complicado a gente colocar o material de fabricação de uma coisa tão complexa quanto um relógio. Com certeza esse relógio ele tem partes de plástico, ele tem partes de ferro, ele tem partes eletrônicas, ele tem vários materiais que compõem o material dele, tá? Então, eu acho que ficaria um pouco complicado a gente conseguir pontuar isso aí, tá? Mas a gente poderia colocar que o corpo dele é em plástico, por exemplo. Eu concordo sim, tá? Como vocês podem ver, é um processo criativo, tá? O céu é o limite. Eu só acho que a gente não tem que ficar colocando coisas que não são importantes, tá? É importante eu informar qual que é o material que o relógio é feito? Se for importante, a gente coloca, tá? Não tem problema nenhum. Material, a Valdirene falou, né? Mesma coisa do Gerson aqui, tá? Corpo de ferro, frente de vidro, o Lucas está falando. É isso que eu disse, né? A gente precisa ver qual é a importância de colocar uma característica dessa para o item que a gente está comprando, né? Eu não vejo... quando o item é muito complexo, assim, aliás, quando ele é feito de várias partes, no caso desse relógio, eu acho complicado a gente colocar o material que ele é feito, né? A gente poderia falar que, de repente, a frente é de vidro,
né? Aí a gente teria que ver nas pesquisas, né? Vamos ver se algum lugar aqui fala vidro. Vidro também não tem. O acrílico, enfim. Plástico aqui, ó. Construção de plástico. Eu podia colocar aqui, ó, gabinete em plástico. Vamos ver se os outros falam plástico também. Esse já não fala. Assim, quando a gente tem que pensar assim, quando a gente for, quanto mais características e valores de característica a gente for colocar, mais pode restringir a competição, tá? Fala de plástico, ó, gabinete em plástico. Então nós temos dois que falam plástico e um que não fala, né? Então assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai colocar de características e valores de características para não ir não restringir a participação dos fornecedores, entendeu? Porque, assim, é claro que a gente está falando de coisas simples aqui, né? Nós estamos falando de aquisição de um relógio de parede. Mas, assim, tem coisas que chega lá na hora que o fornecedor ele impugna a licitação porque ele acha que ele foi, que ele teve algum prejuízo naquilo, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai colocar de características e valor de característica, porque cada coisa que você colocar mais é impeditivo para alguém, tá? Até se você colocasse, se a gente colocasse que, sei lá, o corpo é de plástico, eu já não iria aceitar essa referência aqui. Eu já ia devolver e falar, ó, não, acha uma outra referência que fala, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai colocar lá, ok? Exatamente, Gerson. A gente não pode direcionar para marca nenhuma. E isso, assim, a gente sabe que quando a secretaria e todos nós, né, quando a gente está fazendo uma compra, a gente sabe o que é bom, né? E a gente quer direcionar para uma marca. Na administração pública, a gente não pode fazer isso. Não se pode direcionar para marca nenhuma. Porém, se você tiver embasamento e justificativa, você pode comprar o que você quiser, tá? Vamos supor que você queira comprar um monitor da Apple. Se você conseguir embasar a sua necessidade para ter um monitor daquele, você consegue comprar. A gente coloca características e valores de características que mostram que a nossa necessidade é aquele monitor, tá? Agora, a gente não pode fazer o contrário. Não, eu quero aquele, então eu vou colocar as características daquele monitor. Isso acontece muito. A gente vê muitas propostas de inclusões lá, que você vê que as características, eles até copiam e colam as características iguaizinhas ao fornecedor que ele quer. Ah, isso não pode. A gente tem que colocar de forma genérica que contemple o maior número de fornecedores possíveis, tá? É por isso que tem o nosso setor, por isso que a gente trabalha para que as aquisições não aconteçam impugnação. Porque lá na frente pode acontecer uma impugnação ou, se a licitação passar, o Tribunal de Contas vir e falar, ó, a gente viu que vocês direcionaram para alguma marca e tal, e dar alguma punição para a prefeitura, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, ok? Gente, a gente acabou de mandar aí a segunda chamada, tá? Preencha, é muito importante que vocês preencham essa chamada, tá? E o conteúdo de hoje é esse, tá? A gente criou o material, quem fez simultâneo comigo já deve ter mandado, e deixa eu até olhar aqui, se alguém...
Eu já estou no tema. Propostas de inclusão. Relógio Funtrab Sandro, eu que mandei. Relógio Funtrab Lucas Rodrigo. Ok. Então, o Lucas estava fazendo simultâneo, ele mandou com a gente aqui. Então, o conteúdo de hoje é esse, tá? Preencham a chamada aí, tá? E depois vai ter uma pesquisa que o Clarindo vai mandar para vocês, tá? Coisa rápida. Coisa rapidinho. Então, vou dar um tempinho para vocês, uns 5 minutinhos, vocês preenchem a chamada e aguardem a pesquisa, ok? César, podemos, uma dúvida pontual da equipe de informática da CESAL pode perguntar, tá? Se eu conseguir responder, pode mandar aqui, não tem problema não. Gente, quem tiver dúvida também a respeito de qualquer coisa pode perguntar, tá? Temos um tempinho hoje. Precisamos cadastrar um novo material. Seria referente à aquisição de vários periféricos de computador, mas que, se vendidos em separados, não cumpririam a função do objeto da aquisição. Seria a aquisição de headset, webcam e caixas de som. O objetivo é disponibilizarmos a todas as unidades de saúde e administrativas da CESAL o serviço de videoconferência. A princípio, a orientação seria de cadastrarmos um novo material como kit multimídia para videoconferência, procede? César, a gente precisa ver se o mercado trabalha com esse formato, se ele vende esse kit multimídia, tá? Primeira coisa que a gente precisa ver é se o mercado trabalha assim, ok? Só em caráter de informação, a GTEC já informou que não seria demanda deles, uma vez que os periféricos citados em separado possuem cadastros inerentes à informática. Informamos ainda que a aquisição seria por conta do Covid, baseado no decreto do município, que infere sobre a proteção dos profissionais contra a aglomeração de pessoas por conta das reuniões presenciais. No ponto focal, tentou nos ajudar, porém, a dúvida persiste. Bom, primeiramente, César, a gente precisa ver se o mercado trabalha dessa forma, tá? Em relação à GTEC, equipamentos de informática são competência deles sim, tá? Eu preciso ver se de repente periféricos, não. Mas até onde eu sei, todo equipamento de processamento de dados é de competência da GTEC. Então, no caso, headset não, tá? Mas webcam sim, e caixa de som não. Então, a competência da GTEC seria só para as webcam, ok? Caixa de som e headset não. Porém, a gente tem que ver se o mercado trabalha assim. Kit multimídia. Vocês conseguiram achar na internet que o kit multimídia que tem headset, webcam e caixa de som? Se sim, beleza, a gente cria um item, né? A gente cria um item, tipo, um material, kit multimídia, tal, tipo, nananã, enfim. Aí a gente precisa ter as especificações certas, tá? Mas, primeira coisa, a gente precisa saber como é que o mercado trabalha. Se tiver no mercado kit multimídia, quer ver, vamos pesquisar aqui, ó.
César, eu creio que o mercado não trabalha assim, tá? Então, a gente precisa, para você adicionar um item, uma das premissas é que esse item exista, tá? Então, se a gente adicionar um item kit multimídia, ele precisa existir. Tem aqui, o webcam para videoconferência. Isso aqui seria um, né? Kit para... Vamos pesquisar de uma outra forma. Então, assim, existem alguns kits para videoconferência, sim, tá? Mas, de repente, eu não sei a necessidade de vocês aí e tal. Então, você primeiro precisa ver como que o mercado trabalha. Provavelmente, vocês vão ter que comprar separados isso. Mas, assim, se o mercado tiver kit, não tem problema. E dá uma clareada aí ou não? Pode sim, César. Envia para a gente lá no nosso e-mail. Eu vou colocar aqui. Envia para a gente lá e a gente dá uma olhada, tá? Mas a gente precisa de subsídio aí para conseguir colocar isso no catálogo. Okay? Mais alguma dúvida? Alguém com alguma dúvida aí sobre o conteúdo? Ficou com dificuldade? Essa aula foi fácil? Coloquem aí para mim no chat, tá? Mais uns. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido tudo aí. Eu fico à disposição, tá? Quem quiser me ligar lá, o ramal nosso lá é 2503, tá? Se estiverem fazendo alguma inserção, tiver com dúvida, podem ligar lá que a gente pode orientar vocês, tá? O Clarindo vai mandar agora uma pesquisa para vocês responderem aí, tá? É importante que todos respondam essa pesquisa, ok? Opa. Gente, então, por hoje é isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido aí todo o processo aí de criação, tá? Qualquer coisa, você pode contar com a gente. Quem já respondeu e quiser encerrar, tá liberado, ok? Dúvidas, eu ainda estou aqui para respondê-las, ok? A pesquisa foi no Whats também, tá? Quem puder responder por lá, responde que é muito importante, ok? Boa tarde a todos, boa resto de semana aí, e estamos aí, tá? Qualquer coisa pode contar com a gente que nós estamos lá para ajudá-los. Até a próxima quarta-feira. Ah, gente, uma coisinha, tem um exercício. Gente, só façam a atividade número 2, tá? Eu esqueci, eu vou colocar no grupo, mas façam a atividade número 2, tá? É até quarta-feira que vem, tá? Esqueci de falar ao vivo aqui, mas eu vou colocar no grupo lá para todos fazerem, tá? Muito importante fazerem essa atividade, ok? Até mais, boa tarde a todos aí.